Esse é o Oriente-se. Hoje nós estamos aqui com o padre Air, com o Hélio Fernando, que é psicanalista, e nós estamos falando sobre a ansiedade, a expectativa e a frustração. Fica tranquilo que ter expectativa é bom, a ansiedade faz parte, tudo isso é normal, e até ter umas atividades paralelas também é muito saudável. E na base de tudo isso está a necessidade de um conhecimento maior daquilo que é a nossa história. Só para a gente dar uma pincelada nisso, Hélio, a nossa história, aí ela vai trazer para nós talvez aquilo que seriam as nossas, vou botar entre aspas, deficiências, tendências, inclinações, né? De ser mais ansioso ou ser uma pessoa mais inconsequente, talvez, por causa de acidentes de percurso no meio do caminho, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, de modo geral, na nossa primeira infância, né, a criança até o seu primeiro ano de vida, ela só vai aprender a sentar, ficar de pé e começar a andar. É só isso, né? No seu segundo ano de vida, a criança começa a identificar, fazer uma identificação das palavras. Então ela começa, mamãe, papai, começa a fazer essa identificação, né? E ela chega no final do segundo ano já o quê? Falando e identificando. Mas quando ela entra no terceiro ano de vida, é quando ela consegue daí começar a ter o quê? Um pensamento, um raciocínio, que é onde ela consegue construir uma frase. Tá? E é aí, nesse momento que ela começa a construir uma frase, que ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer a identificação, começa a fazer a nomeação de uma coisa, tá certo? Ela identifica o que é cor, daí ela nomeia a cor. Então, isso daí vai fazendo parte da primeira infância. E nessa primeira infância, a criança precisa muito, fundamentalmente, de uma figura de afeto. A importância da figura de afeto, porque o afeto, nós não nascemos afetuosos, né? Nós aprendemos a ser afetuosos. Então, a criança tem que ter uma figura de afeto, que ou é o pai, ou é a mãe, ou é uma avó, é um avô, mas é uma figura de afeto para ela significativa, vai fazer com que essa criança seja mais afetuosa. E, além disto, né, nessa primeira infância que vai até os 5, 6 anos de idade, o que vai acontecer também? Ela precisa ter alguém que, de uma certa forma, a prive, ela vai trabalhar com a privação, que faça o que a gente chama na psicanálise de castração, né? E a frustração. Ou seja, o que seria isso daí, falando em termos mais simples, né? Eu quero isso, não, você não vai poder ter isso, porque nesse momento nós não podemos comprar por causa disso, 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 disso. Ela está privada daquilo. A castração, o que é? Olha, até aqui você pode ir, daqui você não pode passar por causa disso, 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 disso. Eu estou limitando, pondo um limite para essa criança. E essa criança daí vai se frustrar. Por quê? Eu fui privada, estão me colocando um limite, né? E eu estou frustrado porque não estou conseguindo. Então, uma criança que trabalha bem, né, a privação, a castração e a frustração terá chance de se tornar um adulto mais bem equilibrado. Mas aí quando você coloca... A gente pensa o contrário, né? Não é verdade? Hoje a sociedade vende a receita é oposta. O Hélio, e aí nesse contexto, a figura, quando você fala da figura afetiva, é ela que vai ajudar a criança a viver bem essa situação? A não só viver bem essa situação, mas a desenvolver a afetividade. Né? Sim, mas a afetividade como que ajuda ela a administrar aquilo que dói? Aquilo que dói, porque, de uma certa forma, nós temos a falsa ideia de que, quando eu dou tudo para uma criança, ela vai estar feliz. Não, não é bem assim. Em alguns momentos eu posso dar e dou. Em outros momentos eu não posso dar e não dou e explico por quê. O que é importante? A criança, ela pode não gostar, assim como o adolescente também não gosta, tá? Mas quando tem alguém que ele percebe que
fala para ele, você não pode isso por causa disso, 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 disso. Não é? Não pode porque eu não quero. Não é uma coisa ditatorial, né? Não é uma coisa autoritária, é uma coisa de autoridade. Olha, você não pode por causa disso, disso, disso. Eu posso não gostar, mas no fundo eu penso assim, puxa, que bom que eu tenho alguém que cuida de mim. É a volta do pai perdido. Né? Porque, na verdade, né, nós estamos vivendo uma sociedade órfã. Órfã de pai. Por quê? Lá no século XX, né, no começo do século XX ou final do século XIX, se o indivíduo fazia alguma coisa que não era boa, ou ele era castigado por esse pai terreno, ou ele era castigado pelo pai divino. É verdade. Verdade. Ele não escapava disso. Do castigo. Por isso que essa orfandade é bom conversar sobre ela, viu? É uma orfandade. É Nós estamos vivendo um momento no século XXI onde as pessoas estão órfãs. Quer dizer, eu perdi a dimensão do pai. Né? E as relações, indo mais além, né? E as relações que, de uma certa forma, eram relações marcadas pela verticalidade, elas hoje estão sendo marcadas pela horizontalidade. Isso está assustando todo mundo. Na política, nas empresas, nas instituições, Ou seja, eu me sinto na igual... família. Não é só me sinto igual, é o seguinte, por exemplo, vou pegar na família como exemplo. Né? Na família. Anos atrás, um filho não tinha acesso àquilo que estava se passando entre o pai e a mãe. Entendi. Ele não Então, tinha isso que acesso eu ia a falar. saber se o pai Autoridade estava com não dinheiro ou existe estava sem mais. dinheiro. Ele não tinha acesso para saber. Bom, hoje não. Hoje ele vê que o pai fala tal coisa, a mãe fala tal coisa, se desentende na frente dele, né? A relação entre o macho e a fêmea vem até o filho, ele está ali dentro da relação enxergando. Exato. Ele enxerga, por exemplo, muitas vezes uma questão econômica, ele vai até lá com 10, 11 anos, dá uma sugestão de como resolver aquilo ali, enfim. Ele sai daquele lugar da verticalidade e vem para uma relação de horizontalidade. Nesse sentido. A relação de horizontalidade, vocês podiam me perguntar, é ruim? Eu falo, eu não podemos dizer que ela é nem ruim nem que ela é boa, nós podemos dizer o seguinte, depende da forma com que ela é exercida. Por isso que vem aquela história que eu falei aqui. Vamos precisar desaprender tudo que nós aprendemos com os nossos pais para poder aprender o novo agora. Porque essa horizontalidade. Uma relação, em vez de vertical, ela vira horizontal. Essa relação horizontal, ela elimina a pessoa da autoridade. Na verdade, não vai eliminar, ela vai fazer o seguinte, você vai reaprender algumas coisas. Por exemplo, né? O que faz com que eu te ame, por exemplo, né? Na medida que eu, vamos supor, vejo um professor e eu admiro esse professor, eu tenho admiração por ele. Porque ele é um professor que se coloca bem, que se posiciona bem, que sabe o que está ensinando, que quando fala faz sentido, que fala e cumpre o que ele fala, quer dizer, a teoria e a prática dele são conjugadas. Poxa, esse professor para mim, ele é o quê? Eu tenho uma admiração por ele. Se eu o admiro, eu o amo. Porque eu só amo quem eu admiro. Mas, se esse professor não tem a minha admiração, mas eu sei que ele pode me ferrar, então eu vou respeitá-lo. Porque respeito é medo. Admiração é amor. Então, se você entra numa relação horizontal, onde exista admiração, as coisas vão bem. Tá. E eu posso Mas se só houver um respeito através de um medo, então daí a coisa não vai muito bem. Eu estou falando isso porque até recentemente a gente viu uma situação num tribunal, né, onde uma pessoa praticamente, um advogado praticamente aviltou, passou dos seus limites para botar contra a parede o juiz ali. Bom, e isso hoje está comum. As pessoas não respeitam o guarda, as pessoas não respeitam a morte, as pessoas não respeitam nada e ninguém. Tudo está, eu posso tocar que não tem perigo, está aqui no meu acesso. Foi assim que eu tinha pensado que vinha essa horizontalidade. Obrigado, Padre, você me salvou. Mas não é por aí também? Eu estou fazendo uma leitura também, porque isso me chamou a atenção para a questão, aí entra a questão religiosa. A questão do encantamento em relação a Deus e o temor. Sim.
Porque, assim, enquanto o doutor estava dizendo, o doutor estava dizendo, eu pensava assim, porque quando você admira a Deus, admira aquilo que você aprendeu dentro da sua religiosidade, você passa essa admiração com essa questão do amor. Exatamente. E aí vem o encantamento e tal. Exatamente. Quando você tem medo, isso cai por terra. Exatamente. Porque a relação com Deus acaba se tornando uma coisa de escravo. Eu vou respeitá-lo porque senão ele me manda para o inferno. E é isso que ele estava dizendo em relação ao professor. Olha, eu não admiro tal, mas se eu não fizer, ele pode me ferrar, digamos, desculpa a expressão. Mas com Deus também, às vezes a gente tem um relacionamento de medo, porque Deus tem o poder de me botar para o inferno. E eu acho que quando a espiritualidade se perde, aí entra o medo. Sim. Agora, quando você tem um encantamento com Deus, uma admiração por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é para você, aquilo que você lê na palavra, e aí se torna um amor. E aí, por isso, aí para mim, entra aquilo que é fundamental na nossa espiritualidade, que é a liberdade em relação a Deus. E eu até faço, não sei se é errado, essa questão da horizontalidade. Horizontalidade. Porque eu estou, não no mesmo nível que Deus, porque é impossível isso, mas eu estou tendo um acesso a Ele que eu não tinha, por causa da liberdade e do amor que eu tenho, não do medo. Então, por isso que... E também eu pensava em Jó, quando falava dessa questão da privação. É engraçado, Jó foi uma pessoa, aquele personagem bíblico, que teve privação de tudo, mas não teve rancor. Não sei se você já fez isso, essa análise e tal. Eu pensava assim, como pode... É claro, não vamos colocar, nem desmistificar Jó aqui, mas assim, é interessante isto, como que a palavra de Deus, as personagens, elas têm tudo a ver com a nossa própria existência nesse sentido. Sim, claro. Jó foi privado de tudo, que ele perdeu tudo e manteve ali a sua dignidade, a sua idoneidade, não perdeu isso por nada. Mas às vezes a gente perde muito rápido as coisas. Até quando a gente admira alguém e ama porque admira, e justamente porque ama, não quer magoar ou não quer riscar essa relação, aí já entrou o medo também? Me entende? Porque, por exemplo, ele falou de Deus. Eu acho errado, eu acho que não pode, não. Você tem que, quando você ama, você não pode poupar a pessoa ou não querer magoá-la. Eu acho que isso é ruim. Porque a interpretação do temor. Então, eu entendi, no temor, porque você ama tanto que você quer estar bem com ele, se aproximar dele, ganhar cartaz com ele, vamos falar assim, cada vez mais estar bem na fita com ele, ou seja, você não quer magoá-lo. Aí eu estou perguntando se aí entra o medo. Okay. Eu acho que tem as questões aí que você está falando, é o seguinte, o excesso, né? Eu querer o tempo todo, isso, é o excesso. E a falta vão causar o mesmo dano. Nós estamos lascados, pá. Olha, é melhor a gente... Vamos mudar a pauta. Vamos mudar a pauta. Peraí, ansiedade sem Porque o excesso é o excesso de qualquer coisa. Não, mas é verdade. Não, o excesso de amor, o excesso material, o excesso... Sabe o que ele está falando? A falta disso, a falta de... também vai ser ruim. O que o senhor está falando, de certa forma, é o quanto é sadia a frustração. Sim. Porque tem que ter a perda em algum momento. Porque daí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma faixa que é a faixa de equilíbrio. Porque hoje a pessoa está triste. Tem algum problema ficar triste? Não. É bom ficar triste. A pessoa está alegre. É bom ficar alegre? É bom ficar alegre. Então, se eu estou numa faixa, aconteceu uma coisa que, fiquei triste com isso, tá bom, mas agora passou. Agora aconteceu isso, eu fiquei alegre com isso daqui, tá tudo bem. Agora eu gostei disso daqui, tá tudo bem. Agora eu não gostei disso, eu estou numa faixa. Quando eu saio fora dessa faixa, eu estou aqui eufórico com isso, porque eu vou viajar, não paro de pensar nisso o tempo todo, eu estou com uma ideia recorrente que não sai da minha cabeça. Eu estou eufórico com aquilo lá, então eu estou fora da minha faixa. Isso faz mal. Assim como eu estou, de repente, o quê? Eu estou muito fechado, muito aquém, muito abaixo, eu não estou triste, estou deprimido. Não quero sair, não quero tomar banho, não quero falar com ninguém, quer dizer, então eu também saio da faixa. Então, quer dizer, é a falta e aqui o que é? É o excesso. Tem um caso na matemática que é muito interessante. Leibniz escreveu o cálculo integral na Alemanha ao mesmo tempo que Newton escreveu o cálculo integral na Inglaterra, e os dois saíram ao mesmo tempo com a teoria do cálculo infinitesimal integral, baseado lá atrás em outros matemáticos.
Mas o Leibniz, ele era um cara muito sisudo, muito conservador. Solteiro e vivia sozinho na casa dele. E quem tomava conta das coisas dele era uma sobrinha. E ele não deixava ninguém entrar no quarto dele. A chave ficava com ele. Ninguém entrava no quarto dele. Pois bem, ele faleceu. A sobrinha pegou a chave e ela entrou no quarto. E ao entrar no quarto, ela levantou lá o colchão e viu dobrões de ouro na cama. Ela ficou tão contente, que ela caiu morta em cima dos dobrões de ouro. Ô, louco. Quer dizer, ela teve uma felicidade tão eufórica que descontrolou o sistema nervoso dela e descontrolou o coração. Ela faleceu em cima dos dobrões de ouro. Quer dizer, o excesso da alegria é bom. Às vezes o indivíduo está no campo de futebol, o time faz um gol, ele dá um grito lá e... Infarta. Inclusive... É melhor estar dentro da faixa, Não é? uma oscilação constante, porém... Eu estou alegre, estou triste e tal. E isso desmistifica, padre, aquela ideia nossa, o popular, de que é quase que uma condenação por quem vive um momento de tristeza, né? Nunca você pode estar triste. Existe. Não, você vive fé, mas por que você está triste? Existe, é natural. As pessoas cobram isso de uma maneira muito errada. Inclusive, outro dia, acabei de celebrar a missa, outro dia, na quarta-feira, dia passado, celebrei a missa e veio uma pessoa me convidar, falar para a família, porque tinha um mês também, como eu tinha perdido a família, a mãe, e elas estavam se sentindo assim, condenadas, entre aspas, mas assim, cobradas porque estavam tristes. Né? E você não pode, porque você é uma pessoa da igreja, você reza, você está ali é impossível isto. Eu sou padre, mas eu sou filho. Você entende? A gente tem que tentar separar um pouco essas questões, senão você começa a fazer cobrança sem nenhuma necessidade. É saudável, inclusive nessas situações, estar triste e viver o luto. Sim, claro. Sem já dúvida. falamos sobre Nós perdemos esse conceito do luto na nossa sociedade. Nós perdemos. E não só não pode, não tem tempo de viver o luto. Essa é a questão. Né? Porque eu, quando era criança, por exemplo, o que acontecia? A pessoa em Campinas falecia, era velada na casa. Na minha cidade até hoje. E daí o que se fazia? Desligava a rádio, na época, tá certo? Fechava as janelas, não abria tantas janelas, ninguém ficava dando tanta risada durante 40 dias. Passou os 40 dias, abria tudo, acabou o luto. Voltamos para a vida. Então, nesse aspecto, todas as nossas situações, né, difíceis que nós passamos na vida, nós precisamos elaborar esse luto. Porque se nós não elaboramos o luto, algo fica mal elaborado internamente em nós. Quase que praticamente, sem perguntar, o senhor falou bem de uma boa frustração e agora está falando bem de uma frustração que é doída, que é dura de ser enfrentada. Sim. Então, nós temos 3 minutos. Por favor, nos ajude, Hélio, com essa questão, então, elaborar o luto. Então, a gente administra e aprende a conviver com momentos alegres, mas aprende a conviver com uma frustração momentânea, algo chato que aconteceu, faz parte. Né? Mas, e aí? Quando existe uma perda, que não seja drástica como de alguém tão querido, mas uma perda. Né? Aí você está falando de elaborar um pequeno luto, elaborar a ação desse luto. Você tem que elaborar, na prática. Elaborar essa perda na prática de alguma maneira. Só que, de modo geral, é falar sobre isso. Falar sobre isso com quem? Com quem vai ouvi-lo, né? Não sob o ponto de vista da amizade, uma pessoa muito próxima sua, porque daí é uma conversa que não é tão imparcial. Mas você tem que procurar alguém que possa, de repente, fazer um trabalho com você em termos terapêuticos mesmo. Ah, tá, em termos terapêuticos. Nesse caso, em termos terapêuticos. Tá, mas até numa dor corriqueira, que a pessoa esteja sentindo de uma maneira acentuada, só para exemplificar para quem está em casa, o bom seria essa pessoa, então, ter condições de ter um amigo, uma presença, aí a gente fala do amigo, né? Nesse sentido, que não julga, que deixa ela imparcial. se dizer. Imparcial. Que ela possa falar. Só que se é uma pessoa envolvida afetivamente, emocionalmente com essa pessoa, é muito difícil ele ser imparcial. É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Entendeu? Então é por isso que, de repente, você procura um analista ou procura uma psicoterapia aí,
Porque essa pessoa vai lidar com você com a técnica que ele tem, mas de uma maneira imparcial. Mas e vai te dar o direito de ser o que você está vivendo naquele momento. Eu estou traduzindo o máximo que eu posso para ajudar quem está em casa, Tá. porque essa história de ver o luto, né, hoje ainda pode soar muito como algo muito diferente. Para mim mesmo esse termo, eu aprendi aqui no programa. Tá. Então, é como um carnegão, um pus. Enquanto você não esvair tudo, exatamente. não Enquanto tirar você tudo, você não não fizer limpar totalmente a asepsia daquilo ali, né, da sua e dor, aquilo regenerar, quer dizer, ela vai sumir? Não. a cicatriz está ali, A o cicatriz tá- doloridinho está ali. Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes pode comparar a vida quando você pega uma folha de papel, você passou o lápis nela, você apagou com a borracha, mas ficou vincado aquilo ali. Você vai poder usar aquela folha, mas ficou vincado aquilo. Se você olhar, você vê. Se você olhar, você vê que está ali. É o caso de uma perda, né? Você vai apagar aquilo ali, ou seja, elaborar aquilo ali, mas, lógico, você vai lembrar, de repente, do seu pai, claro. em algum momento ou outro, de uma maneira talvez um pouco diferente, não mais tão sentida na tristeza, mas perde a mais intensidade. sentida na alegria. Né? Perde a intensidade. Alegria. Meu sogro faleceu tem 2 anos e a minha sogra até bem pouco tempo atrás, estou lembrando Sim. dela aqui agora. Quando falava, ela já embargava a voz no meio da frase. Né? Essa final de semana a gente estava falando dele e ela dando gargalhada. Isso, porque ela está agora lembrando sobre o ponto de vista das relações mais Já felizes. se esvaiu as relações mais felizes. esse momento. Muito bem, esse é o Oriente. eu não vou arriscar fazer síntese desse bloco, viu, gente? Melhor não. É melhor não, né, padre? Vamos ser prudente, que é bom também. Prudência, caldo de galinha não faz mal a ninguém. A gente vai Leite quente também não. Leite quente também não? Com pouco manteiga. Tá bom, nós vamos para o intervalo, voltamos já já.